dia a todos. Grande prazer estar aqui com vocês para mais um dia do nosso congresso. Tenho certeza que vai ser um dia bastante produtivo. Temos vários palestrantes de primeira categoria aqui hoje, então tenho certeza que todos vamos aprender bastante. E vamos iniciar então nossos trabalhos com o professor Kennedy. É uma grande honra termos aqui o professor Kennedy em Curitiba, no nosso congresso. O professor Kennedy é especialista em implantodontia, mestre e especialista em ortopedia facial pelo Unicid, tem o curso de mini residência em Michigan, nos Estados Unidos, e é coordenador dos cursos de especialização em ortodontia da Unicid, FAMOSP e FAIP. Então, professor Kennedy, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Som. Eu que agradeço, Moro. Obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Quando eu cheguei hoje, que eu vi a neblina ou a ação, eu falei, poxa vida, não vai ter ninguém lá para me assistir, porque tá melhor ficar na cama, naquele cobertorzinho quentinho. Curitiba é bom por isso. Eu venho de Goiânia, gente. Goiânia é um calor, mas é um calor que quando faz esse friozinho, a gente adora. Porque aquele moletom, aquele casaco que fica lá o ano inteiro sem usar, a gente usa e acha que fica bonito, né? Então é assim. Então, muito bom estar aqui. Eu quero agradecer o convite, né, da Editora Plena, na figura... Não está saindo. Na figura do Ceará, Zé Antônio. Enquanto isso, pessoal, o que é meu tema? Nós vamos falar do uso de toxina botulínica e preenchedores na ortodontia. Então, o que acontece? Vocês estão por dentro do que está acontecendo dentro da odontologia. Foi liberado para nós o uso da toxina e do preenchedor. E por uma briga de mercado, hoje a medicina nos quer roubar algumas dessas substâncias para o uso estético. E como que surgiu, né, essa questão da toxina botulínica e do preenchedor na minha vida? Em 2011, saiu uma nota do conselho falando que nós podíamos usar. E eu, na época, com um compadre que fazia o treinamento dos médicos no Brasil pela Allergan, o Jorge, padrinho da minha filha caçula, e ele falou, Kennedy, por que você não conhece a toxina botulínica, o Botox, e veja essas aplicações dentro da odontologia? Eu falei, claro, eu sou um cara muito aberto ao novo, acho que a gente não pode esquecer a nossa odontologia e ortodontia, eu brinco, raiz, mas a gente pode ser Nutella de vez em quando. E aí, fiz o treinamento com ele, fiz o treinamento com uma médica que tinha uma irmã dentista em São Paulo, e ela tinha consultório em Barcelona e em São Paulo, e me capacitei. E a minha história vem desde 2011 com o uso da toxina e dos preenchedores. E chega um momento que a gente começa a querer aliar essas substâncias para o dia a dia da ortodontia. Eu tenho 23 anos de formado, praticamente há 21 faço ortodontia. Sou, durante o mês, 12 dias ortodontista, sento no mocho, sei as dificuldades, sei o que é. Já pode tirar o aparelho? Quando que tira? Né? Sou professor universitário, tive na Universidade Federal de Goiás por 10 anos, e hoje tenho meu instituto lá em Goiás, e sou professor e sei as dificuldades de quem está aprendendo ortodontia. E isso faz com que a gente veja, às vezes, portas para utilizar dessas substâncias. E a gente vai estar falando disso hoje. E eu espero, com sinceridade, que ao final dessa palestra vocês comecem a pensar, poxa, eu acho que eu vou fazer isso no meu consultório. Porque vocês vão ver que, apesar de não ser aqui uma igreja, vai ter muito depoimento, tá?
Quando eu falei que vinha para o congresso, ou quando eu venho palestrar, eu falo sempre para meus pacientes, o que você sentiu, o que você se beneficiou, você gostaria que mais pessoas tivessem essa experiência? Claro, Dr. Kennedy. Então, gravaria um vídeo para mim? E é aqueles vídeos que a gente sente que realmente é de coração, que realmente transforma ou transformou a vida do meu paciente, eu gosto de compartilhar com vocês, colegas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Todos aqui venceram N barreiras para estar aqui hoje. Largar o consultório, largar a família. E se eu não impactar a vida de vocês, se eu não fizer valer a pena o tempo de vocês, não valeu a pena ter saído de casa. Vamos ver aqui. Para de olhar que ele abre. Tá, então... Pessoal, então, enquanto a Flávia Artesi, obrigado, Flávia, está tentando abrir a apresentação, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu quero deixar claro que toxina botulínica, ela é para uma função, e ácido hialurônico é para outra função, é diferente. Todas as vezes que você quer anular um movimento de um músculo, eu vou paralisar esse músculo e eu vou usar a toxina botulínica. Todas as vezes que de tanto fazer o movimento, a pele já não volta e você precisa colocar algo de baixo para preencher, isso a gente faz o uso de preenchedores. E a gente vai falar do ácido hialurônico, que é o mais utilizado. E dessa forma, a gente vai mostrar as indicações. Isso. Pode. As indicações dentro da ortodontia, tá? Então, pessoal, bom dia! Vamos começar. Aí, tá ficando melhor, tá? Então, eu venho de Goiânia, como eu falei para vocês, aqui é o meu instituto. Goiânia é essa cidade maravilhosa, não é tão maravilhosa como Curitiba, tá? Curitiba eu adorei, fantástico, dá até vontade de vir morar aqui, tá? Quero ir para a Ilha do Mel, me falaram que é maravilhoso lá, que é lindo, tá? Goiás não tem praia, se tivesse praia era perfeito, né? Mas nós temos piqui, que é bom para a memória, você come e lembra o dia inteiro, então vocês vão ver que, tá? Então ótimo, vamos lá, organização, vou contar agora o meu tempo aqui, senão eu não consigo passar tudo, tá? Pessoal, então a gente vai falar do uso da toxina botulínica em preenchedores orofaciais na ortodontia, ok? Quando, como e qual utilizar, ok? Então, para vocês entenderem como que funciona, eu vou mostrar um vídeo rápido de como que funciona o mecanismo do Botox. É injetado diretamente nos músculos afetados. Uma vez injetado no músculo, a molécula de 150 kDa do Botox, que consiste em uma cadeia pesada e uma cadeia leve, dissocia-se das proteínas acessórias protetoras. O domínio de ligação da molécula de Botox é a porção C-terminal da cadeia pesada, que interage com receptores na terminação nervosa. A parte ativa da molécula de Botox, então, é internalizada na célula nervosa, através de um processo chamado endocitose mediada por receptor. A cadeia leve é então liberada no citoplasma da terminação nervosa. A cadeia leve de molécula de Botox bloqueia a liberação SNAP25 de acetilcolina nos neurônios motores, ao clivar a SNAP25, que é um componente essencial do complexo SNARE. Quando a acetilcolina não é liberada na terminação nervosa, a contração muscular não ocorre. A injeção intramuscular de Botox em doses terapêuticas produz uma desnervação química parcial do músculo, resultando em relaxamento muscular nos músculos espásticos. Botox inibe a liberação local de neurotransmissores nas terminações nervosas periféricas motoras, prevenindo assim a contração muscular hiperativa. Então, pessoal, como vocês viram, né, o Botox paralisa a musculatura, ok? E o que é preenchedor, né, orofacial? Então, vocês vejam essa molécula, uma molécula de aminoglicosídeos, né, açúcar, basicamente, e ela tem componentes que vão atrair, esse é o ácido hialurônico, que vão atrair
as moléculas de água. Então, aqui é uma molécula de ácido hialurônico e ela vai puxar água, até 150 moléculas de água por uma cadeia de ácido hialurônico, o que é muito bom para hidratar aquela região, o que faz o preenchimento, tá? O local que foi injetado. Então, ele é injetado através de seringas, que vem em 1 ml ou 2, as cadeias puxam água e nós vamos utilizar, então, sempre para criar volume ou preencher deficiências no contorno facial, ok? Agora que a gente já sabe pelo menos o que é a toxina, o que é o preenchedor, a gente precisa saber, o odontólogo brasileiro pode usar? Quando que ele pode usar? Tá? Que é essa discussão que está acontecendo no momento. Então, o CFO, em julho de 2011, ele solta uma nota falando que é permitido o uso dessas substâncias. Isso em 2011. Foi quando eu contei a história do meu compadre que me chamou para estar aprendendo a utilizar dessas substâncias. E aí, o que a gente fez? Foi atrás, montamos um curso, primeiro curso Centro-Oeste, em setembro. Uma semana antes do curso, o CRO solta uma nota falando que era proibido o uso da toxina botulínica para fins exclusivamente estéticos. Então, para pé de galinha, rugas na testa, não podia. E permitiu o uso terapêutico desse procedimento na odontologia. Então, eu pergunto, sorriso gengival é estético ou é terapêutico? Então, criava-se uma dúvida na cabeça dos dentistas. Eu posso fazer sorriso gengival ou não? Tá? E aí, isso ficou de setembro de 2011, eles proibiram o uso do ácido hialurônico, falaram que precisava ter melhores comprovações científicas e reconhecimento da utilização na área odontológica. Nessa época já tinha 34 artigos internacionais falando do uso do ácido hialurônico na odontologia. E o que a gente fez? A gente foi atrás, então, de mostrar coisas científicas ou de mostrar trabalhos que pudessem dar essa comprovação científica. Então, o primeiro trabalho usando toxina botulínica na ortodontia foi um painel que nós apresentamos, nossa equipe e eu, na SPO de 2012, justamente para tentar mostrar que poderia ser usado, sim, dentro da ortodontia e dentro da odontologia. E a coisa foi seguindo, em 2014, eles liberaram o ácido hialurônico, então, ótimo, permitido o uso do ácido hialurônico em procedimentos odontológicos com reconhecida comprovação científica. Estava liberado o ácido hialurônico a partir de 2014. 15 dias depois, eles mudaram essa resolução, mas antes de mudar, eles colocaram toxina botulínica, né, será permitido para o uso terapêutico em procedimentos odontológicos e vedado exclusivamente para utilização em procedimentos estéticos. Então, se for exclusivamente estético, não poderia, tá? 15 dias depois, eles alteram em 16/4, onde eles mudam para o uso da toxina botulínica, será permitido para procedimentos odontológicos e vedado para fins não odontológicos, tirar a palavra estética. E o que está valendo é essa hoje, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o uso da toxina e de preenchedores para uso odontológico. Exclusivamente estético a gente não pode. Agora, eu não sei até que ponto a gente consegue dissociar a estética da função. Porque se eu falar com um paciente que perdeu um central, que eu vou fazer uma reabilitação, colocar pino, coroa ou for fazer uma faceta, se eu pensar do ponto de vista funcional, é para ele comer. Se eu for pensar do ponto de vista social e estético, é para ele sorrir e ter uma autoestima devolvida. Então, como que eu consigo diferenciar o que é terapêutico e o que é estético, né? E isso é o que estava valendo. E aí, quando foi em 2016, mudaram a resolução e colocaram a 176, e essa 176 permitia o uso estético e funcional. Então, a gente já não tinha essa separação. Só que isso caiu por terra, através de uma liminar, e nesse momento, de forma cautelar, a juíza entendeu que até que se julgue o mérito da questão, nós voltamos a cumprir a resolução 145 e 146, ok? Então, o que vale hoje
O uso da toxina botulínica será permitido para procedimentos odontológicos e vedado para fins não odontológicos. Né? E o que podia antes da juíza bloquear seria que era permitido para procedimentos odontológicos e de harmonização da face estético-funcional. E eu vou mostrar para vocês que a gente já fazia a harmonização da face estético-funcional. Até porque na nossa especialidade, na ortodontia, já fala que, além da movimentação dentária, bem como a harmonização da face no complexo maxilomandibular, é nossa atribuição. Vejamos que é atribuição, tanto que, para uma harmonização, a gente faz cirurgia ortognática, a gente indica cirurgia ortognática, e não deixa de ser uma harmonização do complexo maxilofacial, ok? E aí um resultado que aí, para uns, vai falar que melhorou para mastigar. Para outros, melhorou a estética. Eu pergunto para você, o nosso paciente de ortodontia, ele chega no consultório porque ele não está dando conta de comer ou porque ele quer os dentes bonitos? As pessoas se sujeitam a fazer uma ortognática por questão funcional ou porque elas querem se sentir melhor e mais bonitas? Então, na verdade, uma reserva de mercado que acontece dos médicos, né? Porque a gente já faz a harmonização maxilofacial. Meninas, esse rapaz pega alguém? Vamos ser sinceros. Respirador bucal, a faia aumentada, né? Terço médio aumentado, não é assim? Tá? Olheira, todo aquele aspecto do respirador bucal. Aí ele faz uma cirurgia ortognática. Passa a ser de dórico para um meso, até tendência a braque, e muda toda a aparência dele. É porque ele não estava mastigando bem? Ou porque ele queria começar a receber bilhetinho, mensagem? Vamos ser sinceros, né? Então a gente já faz a harmonização facial. O que eu vou mostrar para vocês é que a gente pode fazer essa harmonização facial também com toxina e preenchimento. Mas isso é atribuição nossa, ok? Gente, de lado, no barzinho, alguém dá moral? Vamos ser sinceros. Olha lá, tá? Ele me permitiu falar tudo isso, eu conto para os meus pacientes que eu vou falar isso, vou chamar eles de bruxinho, vocês vão ver. Super. Eles também não me chamam de Dr. Kennedy, eles me chamam de Kennedy. Então a gente tem uma intimidade. Olha lá, aí logo depois da cirurgia ortognática, um pouquinho inchado, e depois, se eu não me engano, 3 meses depois. E aí o que vocês podem observar? Dentista não observa a pele, Dr. Kennedy. Então tá, ele tinha mais espinha antes. O que vocês acham? Tinha. Por que melhorou a espinha no rosto dele? Porque ele era respirador bucal, e quem respira pela boca, baba, gente. E quando está dormindo, faz assim, ó, limpa. E ele pega o Streptococcus mutans, aureus, e joga na pele. E a acne, muitas vezes, é por origem bacteriana. E aí tem um monte de gente colocando Rocutan, 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 sendo que a odontologia podia melhorar esses casos, como melhorou. Então, eu quero mudar aquele paradigma que dentista é dente. Se fosse só dente, a gente não podia nem tratar periodonto. A gente trata ser humano. A gente escutava lá na graduação, trate o paciente como um todo. E a gente esqueceu. A gente sai da graduação e só conta cárie. Depois a gente só vê maloclusão. Não é assim? Então a gente vai ter que mudar a cabeça da gente. Então como e qual utilizar? Então, podemos utilizar durante a ortodontia, tá, em algumas situações, como bruxismo, assimetria do sorriso, tá, ou assimetria facial, casos de DTM, sorriso gengival, falta de selamento labial e em casos ortocirúrgicos. Podemos usar durante, em que faz o paciente que ainda continua com bruxismo, verticalização e mesialização de molar. Muitas vezes a gente coloca um batente, um build-up, para poder diminuir a força oclusal para poder facilitar a mecânica, ok? Imagina se eu pudesse diminuir a força da oclusão para otimizar meu tratamento. Então a gente vai falar alguma coisinha aqui, tá? Sorriso gengival e DTM também. E podemos utilizar após o tratamento ortodôntico, quando em casos de compensação
tanto da classe 2 quanto da classe 3, que a gente sabe que era cirúrgico, o paciente não quer fazer, nós podemos melhorar essa condição, essa camuflagem, através também tanto da toxina como dos preenchedores, ok? Quando que começou o uso da toxina botulínica pelo ortodontista? Então, em 2005, Polo, já publicando no American Journal, tá, mostrava a correção de sorriso gengival com o uso da toxina botulínica. 2008, 2009, aqui no Brasil, o primeiro relato na revista RGO de 2005, a diferença é que a correção do sorriso gengival na revista está lá relatado. Quem aplicou a toxina botulínica foi uma médica. E hoje a gente pode estar aplicando. É isso que evoluiu de 2005 para cá. Tá? Mas então não é uma febre, não é uma onda. Isso já vem há muitos anos, há mais de 10 anos. Ok? Então, para a gente aplicar, a gente tem que conhecer aqui a Lili, nosso modelo virtual, e começar a entender que não é só sorriso também. A gente tem que entender da face. E aqui ela vai fazer todas as expressões humanas. Tristeza, espanto, e a gente vai observando os músculos trabalhando, tá? Não é o intuito numa palestra dessa lembrar toda a anatomia, mas a gente vai falar um pouquinho dos músculos, porque quando eu falar aqui, eu apliquei nesse músculo, vocês vão ter uma visualização do que acontece. Vocês perceberam que todas as vezes que ela está sorrindo, falando ou se expressando, os músculos todos da face movimentam praticamente, tá? Então não tem como falar que o sorriso não vai influenciar em toda a musculatura da face, porque vai. Se vocês não sabem, quando a gente sorri, o olho fecha. Quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente olha nos olhos. Quando a gente sorri, os olhos fecham para você olhar o sorriso. É perfeito a nossa fisiologia. Quem acredita no Criador vai saber o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Elevador do lábio superior. O que ele faz, gente? Ela eleva o lábio superior. Está vendo tanto que é fácil aprender? Tá? Elevador do lábio superior e asa do nariz. Também eleva o lábio. Se eu tenho esse músculo muito ativo, ele vai levantar muito o lábio e vai aparecer a gengiva. O Botox, ele anula a ação de hiperatividade desse músculo, faz com que não suba tanto o sorriso e assim você corrige o sorriso gengival, tá? Nós temos o orbicular da boca, né, responsável pela sucção, ok? Nós temos o depressor do ângulo da boca, que vai trazer o canto da boca para baixo, vai trazer envelhecimento, vai ser a expressão de tristeza. O depressor do lábio inferior também faz o lábio vir para baixo. E o mentoniano, que dá aquele aspecto de casca de laranja, eu não vou falar a palavra celulite, que as mulheres quase que, né, têm uma aversão a essa palavra, mas dá aquele aspecto de tensão mental. A gente vai trabalhar ele também. Ok? Além disso, nós temos músculos que vão fazer a puxada do sorriso para alarguecer esse sorriso, para ter um sorriso largo, tá? Então, que é o zigomático menor, zigomático maior, risório, tá? Esses três são responsáveis pela essa puxada alta e alargando o sorriso. Então, se eu tenho um paciente com um corredor bucal muito grande, né? Tipo, mais ou menos a Cicarelli, lembra? Uma que casou no castelo, depois tomou um banho de mar. Lembra que aparece até o segundo molar? Então, no caso dela, a gente pode estar aplicando para diminuir esse sorriso largo, tá? Ok? O pessoal está bom de memória. Ainda bem que não está gravando, né? O pessoal da Dental Channel aí, tá? Então, aqui no Brasil, correção do sorriso gengival, primeira publicação na revista da SPO, em 2011. Aqui um antes, todo mundo concorda que é um sorriso gengival. Foi feita a aplicação, a gente não faz com o paciente assim rindo, gente. Quem que toma injeção rindo? Tá? Então, mas é foto do artigo. E o sorriso gengival resolvido. Todo mundo concorda que resolveu? Mas será que ficou bom? Não ficou meio Barbosa? Tipo assim, não ficou legal. Tá? O que acontece? As referências que a gente tinha naquela época eram de livros médicos. E quem mais entende sorriso é médico ou é dentista? É dentista. Tá? Então, vou mostrar alguns casos que a gente faz aqui. Ok? Então, olha esse caso. Uma aluna de ortodontia, ela se incomodava dos centrais, tipo borboleta, as borboletas, e incomodava, mesmo com o olho desse, azul, ela se incomodava com um sorriso gengival.
Para você ver como é que é a expectativa do paciente. Olhando lateralmente, ela tinha um sorriso gengival mais posterior do que anterior, e o que incomodava ela bastante. E aí, nós fizemos o uso da toxina botulínica. O que vocês acharam? Gente, se vocês gostarem do caso, lembra que a gente combinou? Tá? Tá gravando não, né? Nós combinamos fazer uau, tá? Só para ficar mais animado. Se vocês não gostarem, não fizeram uau, não tem problema, não tem mágoa nenhuma, eu vou passar os slides e fica tudo bacana. Tudo bem? Gente, de novo, o que vocês acharam do sorriso? Mas não mudou nada. Calma. Mãe, ganha o dia, tá? Então, maravilhoso. Por quê? Porque não ficou Barbosa. Por que não ficou Barbosa? Porque eu respeitei um detalhe. O lábio superior, a borda dele não pode ficar muito mais baixo do que o canto da boca. Porque senão eu não deixo esse sorriso agradável, tá? Então, uma situação. E o que incomodava ela? Apenas isso daqui, ó. Tá vendo? Esse pequeno giro dos centrais. Depois foi colocado o aparelho. Então, é aquilo que eu comentei. A gente pode fazer antes do tratamento ortodôntico, pode fazer durante, pode fazer também depois, tá? Caso dela, eu acho que tinha que fazer uma impacção, às vezes, de maxila, para poder girar um pouquinho, diminuir a FAI, mas vamos lá. Outro caso, também um colega dentista que se sentia incomodado que o sorriso gengival era posterior. Vocês percebem que ele não tem anterior. Ele tem o sorriso gengival posterior. E aqui o caso resolvido. E vocês percebem que melhorou até a ruga. Gente, naquela época eu podia aplicar o Botox aqui em cima, na ruga. Hoje eu não posso. Mas faz parte, a gente fala que a gente é o pintor desse quadro, que é o sorriso. Antes a gente não preocupava muito com a borda, que era a moldura dessa pintura. E o problema é que a gente colocava essa pintura, esse quadro, numa parede descascada, com mofo. Então, por isso que se fala hoje dessa harmonização facial. Mas, um caso... E aí, mostrando de frente. E o que ele ganhou? Ele tinha um lábio duplo. E agora esse lábio duplo melhorou um pouquinho mais. Olha, doutor Kennedy, você não pode aplicar aqui? Se eu aplicar abaixo do nariz, eu vou abaixar mais esse lábio. Eu vou deixar ele com um sorriso envelhecido, tá? Então, a gente acha que assim melhorou e assim é um tanto harmônico o sorriso dele, ok? Aí vem essa menina, 14 anos, quer fazer a festa de 15 anos, doida para tirar o aparelho. A gente sabe que ela tem um vertical enorme. Quando ela sorri, esconde esse lábio lá no fundo de vestíbulo. Terminamos o tratamento ortodôntico, talvez até um pouco precipitado do ponto de vista porque ela queria fazer a festa de 15 anos. Se fosse talvez com mais tempo, a gente tentaria impactar um pouquinho mais. Hoje vocês vão ver isso com o Dr. Ert, né, usando as mini placas. Obrigado, Ert, por estar assistindo aqui. Gente, é imperdível, não deixem de assistir, tá? Fiquem até o final. Aí, o resultado. Então, ela vai para a festa de 15 anos sorrindo sem aparecer a gengiva. Ok? Olha do outro lado. E aí, já na fase de contenção, aqui ela está com a placa de acetato. Eu costumo fazer essa contenção porque eles não querem usar a placa de Hawley para não mudar a fonação. Isso nessa fase de 14, 15 anos, eles têm que estar bem com a galera, né? Então, são soluções que a gente vê para casos dessa forma. Então, aqui de frente, o depois. A gente percebe hoje, eu sou crítico, que aqui aplicou um pouquinho mais, porque a gente achava que aqui elevava mais do que aqui. E no que aplicou um pouquinho mais, criou essa covinha. Isso praticamente em 15, 20 dias, isso aqui já some. Né? E vai ficar mais natural o resultado. Ela ficou muito feliz, a mãe mais ainda, e fez a festa, tá? Acho que até arrumou namorado. Tá? A gente vai mostrar casos aqui que as pessoas casaram. Isso é importante para as mulheres, tá? Eu tive que entrar nesse mundo feminino, quem agradece muito é minha filha, minhas duas filhas e minha mulher, mas tive que entrar nesse mundo feminino para entender um pouco disso.
Mas uma outra indicação é o trismo, tá? Então, o Botox tem uma ação meio relaxante, ele relaxa a musculatura e ele trabalha fazendo com que esse trismo diminua ou que talvez ele nem aconteça. E aí a gente foi vendo esses artigos, foi animando, alguns artigos até mostrando a aplicação do Botox para casos de fratura de zigomático, para não deixar a musculatura forçar esse osso ele deslocar, para não ter perda da mini placa ou ter algum deslocamento do osso, utilizado previamente à cirurgia ou no momento da cirurgia o Botox para diminuir essa atividade muscular. Isso é importante para os nossos pacientes que vão para a cirurgia ortognática, que a gente não quer nenhuma placa fraturando, a gente não quer nenhum problema com os parafusos dessas mini placas, né? Então, esses artigos mostrando que foi avaliado e que não houve realmente deslocamento do osso, foi através de eletromiografias que foram avaliados, que realmente diminuiu a força do músculo e o sucesso foi garantido nessas cirurgias, tá? E aí chega essa paciente. Essa paciente que eu sei, mulheres, vocês vão pensar assim, essa também não arruma namorado. Mas a Mariane tinha namorado. Você vê que é amor, né, gente? Tá? Você vê que é amor. Então, um padrão bem dólico, mordida aberta. Aqui está um pouquinho mais, porque a gente pôs um levante, né? E chegamos à conclusão, eu e um bucomaxilo, que seria o caso de um surgery first. Ela queria um tratamento rápido. A gente via que a gente poderia alinhar esses dentes no máximo em 6 meses, em vez de fazer todo um tratamento ortodôntico de descompensação, de 1 ano e meio a 2, para depois operar. E aí montamos o aparelho, fizemos toda a parte de alinhamento em 5 meses de tratamento, tá? Usamos stops, fios termoativados, e fizemos toda a filosofia, elásticos já nas fases iniciais, e ela chega nessa parte com 5 meses, onde Olá, pessoal, a gente já ia marcar para fazer os pontos, para colocar os ganchos, né? E aí nesse vídeo vocês vão ver o overjet que foi conseguido, colocando os stops na mesial dos primeiros molares e deixando o fio vestibularizar esses dentes para descompensar, ok? Então, olha lá, overjet, ok? E aqui, nesse outro vídeo, já mostrando com os ganchos, eu não sei como é que está aí, mas aqui a gente já está com os ganchos, ela pronta para ir para a cirurgia ortognática. E aí ela me manda um direct no Instagram, praticamente no outro dia da cirurgia, já inchado, mas para mostrar que o overjet que já tinha sido corrigido. 6 meses de tratamento, vocês vão ver se mudou a vida dela ou não. Está inchado ainda, pessoal, mas a Mariane é outra, vocês conseguem... Dá para perceber? Olha aí. Então, o que a gente fez? A gente fez o Botox antes da cirurgia ortognática, para evitar trismo, para melhorar pós-operatório, conforto para o paciente, tá? E depois de operado, a gente ainda fez o complemento dessa toxina botulínica, para ela melhorar ainda o trismo, tá? Então, ela chegou numa situação, né, que ela ainda tinha um pouquinho de trismo, já há uma melhora desse trismo, o que facilita a higienização e a escovação depois do tratamento. E aí, aqui ela mostrando que realmente ela está sem trismo nenhum, praticamente no dia que foi removido o aparelho superior, né? Então, aqui conseguimos ver então, o caso finalizado da Mariane, né? Antes um pouco de tirar o aparelho, a gente tirou o superior, a gente percebe, está vendo que o lábio ele faz uma curvatura e tem um músculo aqui puxando para baixo, depressor do lábio inferior, depressor do canto da boca. Essas assimetrias do sorriso, elas acontecem justamente por quê? Porque tem a parestesia
E às vezes até tem uma questão funcional mesmo, motor, o músculo ainda está com alguma tensão, com algum trismo, e aí isso criava um dissabor no sorriso dela. Então, ao tirar, aplicamos novamente, né, porque a gente aplica de 6 em 6 meses o Botox, e aqui, praticamente no dia que a gente tirou o aparelho, a gente detectou que ela ainda puxava um pouquinho. Então foi feito uma nova aplicação, ela dando o ok, que foi tudo tranquilo, tá? E então foi uma unidade no depressor do lábio inferior e uma unidade no depressor do ângulo da boca. E aqui, com 14 meses, esse caso terminado com o uso da toxina botulínica, tá? Pessoal, o que vocês acharam? Posso contar uma coisa para vocês? Mariana ficou noiva. Vocês vão ver o depoimento dela. Ela faz questão de no depoimento mostrar assim, ó. Ela quase que mostra assim, ó. Parece que ela já está mostrando para todo mundo que ela está noiva. Gente, é muito importante as mulheres casarem. Vocês não acreditam, mas mulher sonha com casamento, tá? Homem não, mas mulher sonha. E a Mariana ficou linda, cara. Olha aí. Gente, não casava. Gente, casa, tá? Beleza? E aí, vou mostrar o vídeo para vocês. Ela fez questão de gravar, tá? 1, 2, 3. Boa tarde, meu nome é Mariana. Eu estou aqui para falar um pouco do meu tratamento. Eu era classe 3, né? Aqui na foto dá para ver como era meu rosto antes. O principal motivo que eu busquei a cirurgia foi devido à dor de cabeça. Eu tinha uma dor crônica, eu passava muito mal, sentia dores todos os dias. Pelo menos uma vez ao mês eu tinha que ir ao médico tomar remédio na veia, porque os analgésicos já não faziam mais efeito. Quando eu busquei a cirurgia, a proposta inicial que eu tinha era um método tradicional, que eu teria que usar o aparelho por volta de 2 anos, operar e depois usar mais 1 ano e meio após a cirurgia, dando um prazo de tratamento de 4 anos. O Dr. Giovanni Gasperini me apresentou o método do benefício antecipado e me indicou o Dr. Kennedy para colocar o aparelho. Falou que eu ficaria com o aparelho pouco tempo antes da cirurgia, iria preparar para a cirurgia e posteriormente a isso usaria um pouco mais o aparelho para terminar de finalizar a parte estética dos dentes. Então eu usei o aparelho por 5 meses, operei, usei o aparelho autoligado, senti uma resposta muito rápida de movimentação dos dentes. Em relação à parte estética também, teve que fazer um avanço da parte inferior e eu vi que veio muito rápido para frente. A vascularização fiquei mais feia, né? Preparando para a cirurgia. Operei e usei o aparelho por mais 9 meses. Depois eu tirei o aparelho superior, 1 mês depois tirei o aparelho inferior e usei o aparelho móvel, a contenção, por 1 ano. Hoje estou aqui, finalizei meu tratamento em menos de 1 mês, de 1 ano e meio, né? Esse é o meu depois, esse meu inchado após a cirurgia. Aliança. Esse é o meu depois. A minha maior alegria com a cirurgia é o resultado de saúde, porque eu não sinto mais dores de cabeça. Após a cirurgia eu não precisei tomar mais analgésicos. Tive algumas dores, mas por efeito da cirurgia mesmo, que é uma cirurgia um pouco agressiva. Mas hoje eu não sinto mais nada, só tenho que agradecer mesmo a esses 2 profissionais que trouxeram a minha alegria diária sem sentir dor e de quebra ainda ganhei um benefício, né? Fiquei mais bonitinha. É isso. Obrigado, Mariana, né? E agora ainda com o Botox, né? Que a gente ainda usou para complementar no final do tratamento, também durante a questão do trismo, né? Do inchaço. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que quem está assistindo aqui nesse congresso vai adorar a sua presença aqui. Um abraço. Obrigada. Gente, é isso. Mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que faz parte da nossa odontologia. Quem fez odontologia para ganhar dinheiro, não ganha dinheiro, fica angustiado, angustiado fica deprimido, deprimido ele começa a achar que o consultório é um inferno, dentro do inferno tem os capetinhas, ele espanta os pacientes, né, que é os capetinhas, e ele não ganha dinheiro e essa roda não fecha. E quando a gente fala, eu faço odontologia porque eu gosto de atender pessoas, servir pessoas, mudar a vida de pessoas, quanto mais eu faço pelas pessoas, mais elas indicam pacientes, mais você ganha dinheiro, mais você fica feliz, mais todo mundo ganha. Então pensem nisso, tá bom?
Um artigo aqui do pessoal de Curitiba, que foi publicado na OrthoScience, mostrando da correção de sobremordida com o uso de aparelho autoligado, potencializado pela toxina botulínica. Tá? Então, o resumo era praticamente usar esse recurso para potencializar o movimento. Paciente portador de classe 2, subdivisão direita, com diastema e uma pequena presença de Bolton. E foi feito também um freio, feita a cirurgia de freio persistente, injetou-se a toxina nos músculos masseter e ocorreu então uma diminuição dessa tonicidade, dessa força muscular, e segundo o artigo, esse paciente que era braquicefálico e bruxista, ele teve potencializado e diminuído o tempo de tratamento. Tá? Esse trabalho, então, ele fala isso na conclusão, diminuição do tempo de tratamento. Acho que precisa de mais trabalhos para comprovar isso, né? Mas eu fiz questão de colocar. Então, quando a gente vai aplicar no músculo masseter, a gente faz uma linha de tragos ao canto da boca, a gente palpa o músculo masseter e a gente tenta pegar a porção inferior do músculo masseter. Aqui nessa região tem o ducto parotídeo, a gente não aplica, então a gente aplica abaixo, em torno mais ou menos de 1,5 cm a 2. Ok? É aplicado, diminui a força do masseter. E em casos de pacientes com bruxismo, que é o caso desse paciente, gente, vocês podem acreditar, eu pedi para ele sorrir. Ele sorri puxando, apertando. Você vê o grau de apertamento desse paciente. Olha as cúspides de premolares todas desgastadas, incisivos. Então ele era classe 2 de um lado, classe 1 do outro. E fizemos toda a mecânica com autoligado interativo. E era difícil movimentar por conta desse travamento dele. A gente percebe um aumento do volume dos masseteres, né, um aspecto de braquifacial, e foi utilizado, então, o Botox. E agora, vocês acreditam, eu pedi para ele sorrir. Olha a diferença. Então, o paciente acaba, ele meio que se reeduca com a questão da colocação da toxina botulínica, porque diminui aquela força de puxada dos músculos, ok? O caso, então, ele está em fase de contenção, agora ele entra para reabilitação, né? Aumento, às vezes, até de dimensão vertical, a gente faz deixa alguns ressaltezinhos aqui para poder definir isso, e aí vai cuidar de toda a parte, o que precisar, facetas, classe 5, periodontia, né? E hoje um paciente muito mais feliz e até passando esse aspecto. Ele falava que as pessoas olhavam para ele e falavam que ele estava sempre bravo, né? Então isso melhora, tá? No caso de hipertrofia de masseter, os artigos mostram que as mudanças no contorno da face vão ocorrer em média após 3 meses do procedimento, tá? Pela hipotrofia dos músculos do masseter, ok? E aqui um caso mostrando, então, uma pessoa com hipertrofia de masseter. Gente, essa não deixa pescar, não deixa jogar bola, entendeu? Essa não casa, tá? Então, vocês vão ver que parece que está brava. Ela aplicou, diminuiu o volume mandibular e tem gente fazendo o tempo todo fazendo bichectomia. Nem sempre a indicação de bichectomia, às vezes o problema é muscular. E aí, com a aplicação do Botox, você melhora esse contorno. E eu tenho pacientes... Eu estou aqui hoje com a paciente. Desculpa, pessoal. Eu tenho pacientes que apertavam tanto, no caso dessa menina, que começou a abrir, vestibularizar os dentes. Então, ela apertava tanto que os incisivos começaram a vestibularizar, começaram a abrir espaço. Ela tinha um problema também de guia, esse canino não dava guia. Ela foi me contar que ele nasceu dessa forma e tal. E aí a gente aplicou para diminuir esse apertamento dela. Então, um depoimento. Gente, não é igreja, mas vai ter um monte de depoimento, acostuma. Que aplicou a toxina botulínica para a gente começar o tratamento ortodôntico, diminuindo a força do masseter. Ela tem uma mordida profunda, ela é uma paciente que tem as características de braquifaciais, e ela percebeu que ao longo dos anos, de tanto apertar os dentes da frente começaram a vestibularizar. Então nós pedimos a paz, fizemos o planejamento ortodôntico e propusemos então o uso da toxina botulínica na região do masseter.
tá? Acabei de montar o aparelho autoligado nela, e eu quero que ela dê o depoimento do que ela sentiu, porque está com 14 dias que ela fez a aplicação da toxina botulínica nos masseters. Então, com a palavra, então, a paciente. Então, Kennedy, eu senti que a parte de cima não encosta mais na parte inferior. A mordida ela tá mais lenta e não tá com aquela força e intensidade toda que era anteriormente. Ok. Você comentou que a sua mãe disse que até conseguiu ver uma diminuição no volume, né, da bochecha. Ela disse. Isso. Normalmente, na literatura, nos mostra que após 4 meses é que isso é visível. Nós vamos estar tirando fotos e mostrando isso durante o tratamento, ok? Obrigado pela depoimento. Então, pessoal, aqui, né, com 4 meses de tratamento, então vocês já começam a ver a diminuição desse volume, ó, tá? As mulheres, elas sabem que a gente passa aqui o iluminador para fazer a sombra, não é assim, gente? Tá? Para poder dar esse aspecto, ó, tá? De mais, vamos falar assim, triangulização da face. Então você já percebe essa região em relação aqui, que já houve uma diminuição, né? Aí de lado, você vê que define melhor, ó, aqui está mais definido o contorno mandibular do que aqui. A papadinha está aqui, diminuiu pouco, mas o efeito maior você vê no contorno mandibular, o que é hoje uma meta das meninas, tá? Aí com 8 meses, definindo mais ainda, e aí uma avaliação então inicial, onde a gente vê esse contorno ali na linha vermelha, e o contorno com 4 meses. E você percebe nitidamente como diminuiu, como dá a impressão de emagrecer. Ela continua com o padrão dela, porém a gente percebe essa diminuição do volume aqui do masseter. Então, hoje se busca essa harmonização da face, né? Para a gente entender, então, basicamente, do canto da boca para cima, todos os músculos puxam o sorriso, os lábios para cima. Do canto da boca para baixo, praticamente todos os músculos puxam para baixo, né? E todas as vezes que eu quero abaixar, eu aplico... Acabou a ponteira aqui. Eu aplico em cima. E todas as vezes que eu quero subir, eu aplico embaixo, tá? Acho que acabou a minha pilha aqui, gente, se tiver como... Deixa eu ver se passa. Vou deixar com você aqui, eu vou passando aqui. E aí, nesse caso, o que a gente pensou? Se a gente pode aplicar na região superior para fazer com que ela não suba, isso vai fazer descer essa região e vai melhorar ou vai facilitar o selamento labial. E se eu aplicar embaixo, já que ele tem força para puxar, se ele não puxar tanto para baixo, isso vai subir. E nós vamos mostrar esse caso como favoreceu o selamento labial. Não estou falando para deixar de mandar para fono, não estou falando que agora só toxina que resolve isso. Eu estou falando que é mais uma indicação dentro da ortodontia para que a gente possa utilizar, né? Ela veio porque queria casar, gente. Estava marcado. Eu tinha 8 meses para tratá-la e ela não gostava do sorriso dela, tá? E olha aqui a aplicação e o resultado. Então, antes, quando ela tentava fechar, olha o aspecto de tensão. Quando você aplica o Botox, você vê que fica até mais, o brilho da luz fica menos engilhado ou com aspecto de casca de laranja ou celulite. E vocês percebem que a forma do fechar dos lábios modifica com a aplicação da toxina botulínica, tá? Então aqui de lado. Ó, então o que vai acontecer? Quando eu aplico, desce. Quando eu aplico, sobe. E isso traz essa melhora. O que incomodava essa paciente, na verdade, era o fato dessa margem gengival do dente 11 estar abaixo do dente 21.
E ela não sabia o que era que incomodava ela no sorriso. Ela não sabia se era o sorriso gengival ou se era essa margem. E ela já tinha feito um tratamento ortodôntico. Eu falei, não, nós vamos nivelar suas margens, depois aumenta as incisais. E quanto tempo eu tenho? Falei assim, 8 meses, porque eu tenho que casar. Gente, a pergunta é, vocês acham que o noivo sabia que ela fez o Botox? Gente, mulher não conta. É outra coisa que eu aprendi no mundo feminino, elas não contam. Você abre o porta-mala do carro delas, está cheio de sacola, elas falam que é da mãe. Quem riu sabe do que eu estou falando, tá? Quando você fala que a blusinha, nossa, mas essa blusinha é nova. Assim, não, minha irmã que deu. Tá? Então eu sei disso. Ela não contou para o noivo que ela tinha feito Botox, tá bom? Então a gente vai entrando nesse mundo feminino. E aqui nivelado a cervical do central, e ela bate a foto e eu vejo essa depressão aqui, ó, do lado não tem do lábio. E aí você fica, puxa vida, será que eu tinha que ter intruído os inferiores, extruído os superiores? E aí começa a sua cabeça assim, puxa vida, como que eu não vi isso? Aí a gente vai conversando, eu vejo uma cicatrizinha aqui. Ela caiu de bicicleta quando ela era criança, uma fibrosezinha nesse lábio, cria uma assimetria do lábio. E aí, claro que a gente fez preenchimento nesse lábio e disfarçou esse detalhezinho da cicatriz. Então você veja que nem sempre é ortodontia. Às vezes é a moldura do nosso quadro que não está legal, tá? Então, casou, gente, tá? 8 meses antes dela casar, lá com um sorriso muito mais harmônico, né? Olha o lábio, o tanto que melhorou a questão com o preenchimento. E aí a gente também aproveitou, porque ela tinha um desvio de septo muito grande, e nós fizemos o preenchimento desse lado para disfarçar o desvio de septo. Antes eu podia. Agora a gente não pode fazer o nariz, porque o nariz não é funcional, ele é estético. Então esse caso é um caso posterior à cassação. Tudo bem? Pessoal, gostaram? Vai casar? Tenho certeza, casou já, tá? Já mandou até o esposo, e claro que eu não vou contar para ele. Aqui já na contenção, ok? Então, paciente classe 1, direitinho, fazendo a contenção, o sorriso agora então harmônico, ok? Cefaleia tensional ou fadiga muscular. Muitas vezes o paciente ou ele já tem, ou ele desenvolve durante um tratamento ortodôntico, ou até pós o tratamento ortodôntico. Durante o tratamento ortodôntico, é difícil, é que a gente não pode usar uma placa miorelaxante. Tem alguns aparelhos, como o Aqualizer, que parece um colchão d'água para os dentes, que tiram um pouco dessa tensão muscular. Mas é uma das indicações que eu mais aplico no consultório, que é justamente usar a toxina botulínica para diminuir essa tensão muscular, diminuir cefaleia tensional, tá? E dessa forma a gente consegue, aplicando no músculo masseter e no temporal, diminuir essa fadiga muscular. Então a gente aplica aqui, temporal, 3 pontos da inserção capilar, e no masseter, como eu já falei para vocês. E aqui, como eu brinquei, não é igreja, mas tem depoimento. Depoimento dessa moça, ela fala que desde os 13 anos tomava remédio. Ao uso da toxina botulínica, você que sentia dores, como que você está se sentindo agora após 14 dias da aplicação? Nossa, é outra vida, é outra coisa. Eu consigo tomar a medicação. Olha a postura dela, pescoço, costa, tem que fazer RPG. Botox, por mais que você tome a medicação, não consigo ficar sem dor. Né? Eu estava comentando ainda pouco antes da gravação, numa dessas crises eu cheguei a tomar 16 comprimidos e ainda não consegui sair da dor. Ela entende mais remédio que eu, gente. Nossa, demais. Antes, eu estava comentando antes, a minha vida era só internação, deitado, eu conheci tudo quanto é médico, neurologista, psiquiatra, otorrino, tudo quanto é médico da área de dor, eu já tinha, acupuntura, tudo eu já tinha feito. A partir eu estava 20 dias em uma crise, e aí quando uma colega me informou do efeito Botox, eu fiz, eu não consigo ficar sem mais. Porque a qualidade de vida minha melhorou. Antes eu não tinha nem vida, né? Agora eu consigo estudar, consigo honrar com os meus compromissos, consigo fazer um planejamento, porque antes não dava, porque eu não conseguia cumprir nada. Era uma crise atrás da outra.
E você recomenda o uso para aquelas Nossa, pessoas que recomendo. têm a enxaqueca recorrente, ou que tem dores musculares no rosto, Recomendo. dores de cabeça no final da tarde, aquelas dores de cabeça sempre chatinhas, sempre que vão desencadeando às vezes a enxaqueca, você recomendaria hoje? Recomendo, e eu ainda acredito que, se você não está acreditando agora, coloca, tá? Mas daqui a um tempo você vai estar tendo esse depoimento que eu estou dando agora, porque há uma melhora significativa de qualidade de vida e de tudo, porque dor ninguém merece. Gente, é isso aí, ó, mudando vidas. Desde os 13 tomando remédio, e a toxina botulínica conseguiu controlar esse quadro de dor. Então ela de 4 meses, 6 meses, ela sai do interior lá de Goiás, vai para Goiânia, para a gente aplicar. Ela fez uma carta de agradecimento, eu não posso nem pôr essa carta ou ler para vocês que eu choro, porque nessas horas a gente sabe e entende qual que é a nossa missão aqui, né? Então ela colocava aparelho lá na cidade de Araguá, e tirou o aparelho, agora sem aparelho, sem dor e feliz. E isso traz uma gratidão muito grande, né, para a gente de poder ela ter confiado essa parte da vida dela para a gente aí. Preenchimento e ortodontia. Vamos falar agora. Agora esquece Botox, tá? Vamos falar do preenchimento. Essa foto já diz tudo. Essa é uma atriz de Hollywood, né? Ela fez o primeiro filme que deu impacto, que é Electra. E aí, olha a diferença dela sem preenchedor e ela com preenchedor. Então, o preenchedor também pode corrigir um pouco do sorriso gengival, pode dar um aspecto de predominância nos centrais, ok? Eu vi essa foto na internet e eu falei assim, mas será, cara, que eu consigo tirar pacientes de fazer uma mentoplastia com ácido hialurônico? Ah, não sei, isso é foto de internet. Eu falei, vamos fazer, né? Então chega esse colega, gente, eu ponho foto, a maioria também de colega, porque quem tem um CRO positivo dá tudo errado. Vocês já viram quando vocês vão fazer no consultório? Já viu isso? Você molda 3 vezes, né? Assim, você monta o aparelho, fica sempre um fio que você sempre cortou. É desse jeito, a banda sai, reclama, te liga no WhatsApp. Então, por isso que eu coloco dos colegas, tá? Porque se deu certo com CRO positivo, é porque vai dar certo em paciente normal, tá bom? Então, ele achava que ele queria ter mais queixo. Ele fala, não, eu acho que eu tenho pouco queixo. Então, o que a gente fez? A gente aplicou o Botox na região do mento, tá? Para deixar mais relaxado, para receber o preenchedor. E aí, 15 dias depois, porque o Botox demora 15 dias para fazer todo o seu efeito, ele veio num módulo do curso e a gente falou assim, não, bacana, está mais relaxado, vamos fazer. Aqui ele ainda não tinha feito. Ok? Aí mostrando, mostrando que ele estava relaxado, deu o aspecto mais brilhante que eu comentei com vocês na outra foto, anestesiou-se, fundo de vestíbulo, mentoniano, e fizemos o preenchedor no mento. Então, era um paciente que ele queria mento, mas ele não queria pagar o preço de fazer uma mentoplastia. Não no sentido de dinheiro, mas era uma cirurgia. E é esse tipo de paciente que eu acho que o preenchedor ajuda. Porque o que a gente faz pode ser tipo um mock-up, pode ser um preview do que vai ser, e ele vai decidir se ele vai fazer mentoplastia ou se ele vai fazer até uma cirurgia ortognática, ok? Então, aqui a gente vê um ganho do volume do mento, tentando dar uma harmonização, né, desse perfil, e ele ficando bem satisfeito. A foto, mais ou menos 45 graus, mostrando também o aspecto, e ele ficou satisfeito. Só que o que acontece? O preenchedor, ele dura de 8 meses até 1 ano e meio. Depois disso, nós temos que reaplicar o preenchedor. Existem preenchedores que são definitivos, só que eu vou até mostrar que o fato de ser definitivo, a nossa face muda com a idade. E será que o que a gente colocou hoje, aos 30, aos 40, vai ser o ideal para quando você tiver 50, 70? Então, por isso eu prefiro usar preenchedores reabsorvíveis, ok? E aí, para minha surpresa, eu encontrei com ele, e ele falou, rapaz, eu não voltei mais lá. Eu falei, eu vi, André, você não gostou? Eu falei, não, eu adorei. Só que eu queria uma situação, eu queria resolver a situação de uma forma definitiva.
E aí eu fiz a mentoplastia. Então aqui agora ele já está com a mentoplastia. E eu aí, como é que foi? Eu falei, rapaz, foi terrível. Pós-operatório ruim, muita dor, tudo, mas era o que eu queria. Então eu vou mostrar para vocês, antes de fazer, depois que a gente fez o preenchedor, e como que foi o resultado depois com a mentoplastia. E vocês vão avaliar, né? Então aqui com a mentoplastia, aqui sem, e essa foto do meio é com o preenchedor. A interrogação está ali, porque o que vocês gostaram mais? Fazer uma enquete. Mulheres, assim chapado ou assim redondinho? Eu não prefiro nada, meu mundo é outro, tá certo? Mas, na enquete que a gente fez, as pessoas preferiram esse aspecto mais natural. Não que foi feito ruim a mentoplastia, não que todos os casos fiquem assim. Mas hoje eu pensaria em acrescentar um pouquinho de preenchedor aqui, para dar esse aspecto mais arredondado. Tá? E aí eu até comentei com ele, ele falou assim, não, estou bem, estou satisfeito, já tenho o queixo que eu queria. Então ótimo, é isso, a gente tem que dar opções para o nosso paciente, tá bom? Por que eu falei de preenchedor ser reabsorvível? Porque tem trabalhos que mostram que aos 30 anos nós temos uma dimensão vertical de 3 polegadas e que a gente vai perdendo essa dimensão vertical até chegar nesse aspecto de 60 anos. Então imagina se eu coloco muito queixo aqui, ó, como que vai ficar esse perfil a longo prazo? Tá? Então esse é só um questionamento que eu deixo para vocês, ok? E olha os reabilitadores, pensar que a dimensão vertical ela realmente diminui. Talvez um dos pulos do gato é tentar restabelecer essa dimensão vertical, tentando trazer esse paciente de 60 para 45, tá? E aí a gente vai atrás, né, de estudar como que a gente pode impactar com preenchedor o lábio. E eu achei esse artigo muito bacana, né, do Gandini, do André Wilson, mostrando um caso de preenchimento. Só que aqui não houve preenchimento com ácido hialurônico. Aqui é o típico caso que a pessoa perde o primeiro molar, há uma inclinação do molar e uma lingualização dos incisivos inferiores. E ao restabelecer o espaço e colocar um implante ou reabilitar, você devolve uma condição natural desse paciente. E aqui não tem em nenhum momento preenchedor. Então a gente já faz preenchimento com ortodontia. Agora, quando isso não é possível, nós podemos usar preenchedores. Não é possível, tá? Eu recomendo esse artigo bacana deles, ok? E quando não é possível, por quê? Porque através até dessa tese de mestrado mostra que não é possível uma previsão exata da resposta labial aos movimentos ortodônticos, devido à grande variação individual. Então a gente tenta fazer esse preenchimento com ortodontia e o que faltar, a gente pode fazer o complemento com ácido hialurônico. Então eu dou mais uma ferramenta para nós ortodontistas para chegar nessa harmonização, né? Aqui um outro artigo, mostrando um caso onde que a paciente fez o tratamento ortodôntico, aqui após o tratamento ortodôntico, está na revista da SPO, e aqui o caso terminado, que eu acho que está maravilhoso. Porém, depois ela fez o preenchimento. E aí eu vou perguntar agora para os homens, qual que está mais sexy? Qual que está mais bonito? E todos falaram para mim que aqui sim. Gente, quando parece um coração, ó, tá vendo? Parece um coração. É amor, tá? Por isso que as mulheres fazem o selfie, faz o biquinho, ok? Isso é explicado, tá? Então ficou maravilhoso. Então aqui, ó, o antes, o depois. E aí, mulheres, ó, o que ela ganhou? Aumento do vermelhão do lábio. Quando ela vai passar aquele batom da MAC, as amigas vão falar assim, nossa, que batom é esse? Porque seu lábio está outro. E ela não conta que ela fez preenchimento. Você entendeu? Ela só conta para a melhor amiga. Beleza? Para as outras ela não conta. É o mundo feminino. Eu tive que aprender tudo isso. Ok? E aí na cefalometria mostrando que houve uma diminuição, né, do ângulo naso-labial. Ok? E houve uma melhora do aspecto do perfil de classe 3. Quando eu li esse artigo, então eu falei, poxa, começar a fazer isso para meus casos.
E aí vem a Giovana, que também tem CRO positivo, e ela fala, olha, eu não gosto do meu lábio. Eu falei assim, gente, o lábio dela é de frente, eu não vejo problema nenhum. Ela tem um pouquinho do aspecto dólico, classe 3, mas aí nós fizemos o preenchimento. E ó, com o preenchimento, começou a haver um pouco mais de exposição dos incisivos. E a gente sabe lá na dentística que a predominância dos centrais traz jovialidade. Eu não falo aqueles excessos que a gente vê na televisão, que parece que está com um dente Pletz, né, ou o chiclete Adams, que só vê os centrais. Mas isso traz jovialidade. Mas não era nem isso que ela queria. Tá? Não era isso que ela falasse, não, é esse o meu incômodo. Então eu vou mostrar para vocês, isso incomodava ela. Quando ela sorria, ela tinha um padrão pouco 3 e o lábio sumia. Então ela passava o batom, tá? Tem a Bruna Tavares também, é excelente o batom, tá, gente? Aí passava o batom e cadê o batom? Sumia. E isso ela falava, eu tirava foto de lado, alguma coisa, eu detestava, mandava apagar todas. E aí nós fizemos o preenchimento, e olha o aspecto mais natural. E olha ela aqui, com o lábio relaxado, né? E você vê que agora ela consegue aparecer o batom como ela queria. Gente, uau ou não? Posso passar? Mais ou menos? Tá, beleza. Olha ela de lado. Gente, depois que ela fez isso, ela teve mais 2 filhos. Mudou a vida dela ou não mudou? Toda quarta-feira o marido ia jogar bola, agora ele fica em casa. Tá. Vocês acreditam? Ele está vendo Masterchef. Muda a vida, né? Olha lá. Aí chega uma paciente, que é uma aluna minha, e ela falou assim, ó, 5 anos de aparelho, professor, eu sou classe 3, compensou, mas parece que tem alguma coisa que eu não gosto. Ela toca violão, ela está tentando lá. Em Goiás todo mundo tenta alguma coisa no sertanejo. E aí, ela falou assim, nossa, eu tenho aspecto classe 3, eu sou assimétrica, quando eu sorrio, meu lábio vai lá atrás. E eu falei, deficiência de maxila, o ângulo naslabial parece que não está legal, né? E a gente começa a ver um monte de coisa, vai treinando o olhar da gente. E eu falei assim, olha, tem uma proposta, não vai pôr aparelho de novo, não vai fazer ortognático, senão você para de cantar. Então, vamos tentar com preenchedor, você topa? Ela topa. E aí a gente fez semana passada. Então, aqui logo depois que nós fizemos o procedimento. Está vendo que está vermelhinho? Não sei se dá para ver. Nós fizemos região do malar. Dá para perceber que está vermelhinho, gente? Aqui, ó. Fizemos preenchimento aqui. Fizemos preenchimento somente no lábio superior. Tá? Se eu fizer no inferior, aí estraga tudo. Porque o que eu tenho que fazer é a compensação em cima. Se eu jogo volume embaixo, ela continua classe 3. Eu tenho que tentar disfarçar a classe 3 dela. Então, o resultado ao antes e depois. Sem cirurgia, sem nada. 20 minutos no consultório. Tá? Então, eu considero uma solução. Criou malar, aumentou o lábio. Professor, mas dá vontade de dar um piquezinho aqui, não dá? Dá, mas é cirúrgico. Né? E ela agora começa a ter o padrão do lábio, ó, praticamente no mesmo alinhamento, e antes aqui ela tinha uma classificação classe 3 de Corcaus de lábio, ok? Olha, ela de frente, e agora vocês olham, mulheres que reparam muito os lábios, como é que era o lábio dela antes? Era simétrico? O que vocês acham? Não. Olha aqui. Um lado parece que é mais caído, parece que é diferente. A gente tentou dar uma simetria dentro do possível, que era mais alto. Nós tentamos organizar isso daqui jogando mais produto, às vezes, desse lado do que desse, para poder harmonizar esse lábio superior de um lado em relação ao outro. Quando você joga peso aqui, você abaixa o lábio inferior sem ter feito nada no inferior. Tá? Então é uma nova odontologia, é uma ortodontia hoje, onde que ela pode ter uma noção de como ela melhora sem ter feito uma cirurgia ortognática, né? Ok? Esse paciente, alguém colocaria aparelho? Ela nunca pôs aparelho. Ela é a oclusão natural, padrão 1. Eu nunca colocaria aparelho numa paciente dessa. Só que ela falava assim, já fui em cirurgião plástico e eles não acham o que me incomoda. É mesmo?
Então, Mariana, vamos ver aqui. E aí, gente? Classe 1. E esse perfil de bruxinha? Nariz, queixo e aqui fundo. Vocês concordam? Mariana, também, uma era Mariane, essa é Mariana. A Mariana também precisava casar. Não tinha jeito, tá? E aí, o que a gente propôs para ela? Vamos colocar ácido hialurônico, vamos colocar botox e vamos ver se você gosta. Quem sabe casa. Então, a Mariana... Gente, tá fraco. Eu acho que nem todo mundo gostou. Vamos de novo. Uau! Sem cirurgia ortognática. Olha lá. Mudou a vida dela? Mudou. Ela casou, acabou de ter neném. Tá? Então, pessoal, o que nós fizemos aqui? Então, vamos lá. Fizemos botox? Fizemos. Arqueamos a sobrancelha dela. Pode fazer agora? Não pode. Tá? Ficou mais sexy. Fizemos lábio superior, fizemos lábio inferior, fizemos sulco nasogeniano, ok? Não fizemos malar, ela já tinha uma projeção malar. Diminuiu o bigode chinês, tá vendo? Fez filtro também, e olha o aspecto muito mais harmônico. Desculpa as fotos, ela tirou do próprio celular dela na época, tá? Olha de frente a diferença do volume do lábio. Então, agora ela sente com o lábio que pode passar um batom. Aqui foi imediatamente a aplicação, né? Olha o aspecto do outro lado. Então, aspecto natural. Eu queria levantar esse nariz. Queria, porque agora eu não posso mais. Entendeu? Esse aspecto do nariz que a gente fala caduco aqui. Hoje eu não posso, mas hoje, se Deus quiser, isso vai reverter um dia. Na época eu nem mexia em nariz, então eu acho que se desse uma arrebitada nesse nariz ainda ia ficar mais bonito ainda. E aqui, após 18 meses de preenchimento, ela parou, porque aí ela foi ter neném, foi amamentar, então ela não pode, nesse período, estar fazendo uso de toxina botulínica, nem de preenchedor, porque pode ser uma porta de entrada para alguma bactéria, né? E o perfil... a gente percebe que o lábio ainda tem um pouquinho, ainda tem um pouco de preenchedor, mas já perdeu bastante. E aí, eu falei assim, você gravaria um vídeo para conversar com as pessoas? Gravo, professor, não tem problema nenhum não. Então, vocês vão ver o depoimento dela. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o congresso. Quando procurei o Kennedy, eu tinha uma insatisfação muito grande com o meu perfil. Eu não gostava de tirar fotos de perfil, eu ia sorrir e colocava a mão na boca. Sem botox, tá vendo que o frontal dela tá cheio de ruga. Quando eu fiz o curso, eu descobri que o meu problema estava entre nariz e mento, que eram os meus lábios. Eu sou classe 1 e nunca usei aparelho, mas tinha algo que me deixava insatisfeita. E quando eu fiz o curso, eu descobri que os meus lábios eram retruídos. Então, eu fiz o preenchimento, fiquei muito satisfeita, já fiz 2 vezes. Tem 1 ano e meio que eu estou sem, porque eu engravidei, aí o neném nasceu. Eu casei, né, que o Kennedy deve ter comentado com vocês. E aí engravidei, tive minha filha. Então, gente, olha aí, a gente muda pessoas, tá? Então, para sair daqui, ó, ainda não vai dar o tempo, mas você pode fazer em lábio, leporino, até fazer toda a correção, você pode, às vezes, regularizar um lábio, tá? Você pode trabalhar em pacientes com falta de selamento labial, você pode trabalhar em pacientes com assimetria, né? Vocês podem fazer tudo que seja funcional. Estético, infelizmente, não pode, ok? E aí eu termino essa apresentação com essa pergunta para vocês. A toxina botulínica e os preenchedores orofaciais agora podem fazer parte do seu tratamento ortodôntico? Então vamos com esse questionamento. Eu espero aqui ter mostrado um pouquinho dos recursos da toxina e do preenchedor. Queria mais uma vez agradecer vocês. Vocês estão super ensaiados, gente, uau, muita gratidão para vocês, tá? Muito obrigado, mais uma vez, obrigado a toda a Editora Plena, família Editora Plena. Quem quiser algum contato, quiser ter, sei lá, vídeos, pode entrar no canal do YouTube, pode mandar e-mail, eu respondo, tá?
Então, obrigado a todos. Valeu! Pessoal, eu fiquei com inveja do Marcos Jansson. Ele fez uma foto aqui de cima. Eu posso fazer? Vocês fazem assim, tipo, assim, só pra... Pode ser, tá? Sabe como é que é a rede social, né? Todo mundo é feliz, né? Assim, ninguém tem problema. Vamos lá, pessoal. Gostaria de agradecer a brilhante apresentação do professor Kennedy. Opa. E realmente eu acho que ele... Opa! Obrigado! Gostaria de agradecer a brilhante apresentação. Tenho certeza que aqueles que não conheciam o assunto estão bastante satisfeitos pelas explanações, bastante esclarecedoras. E realmente, meus parabéns para um brilhante aula. Obrigado, Passamos amor. aqui o seu certificado. Opa! E uma lembrança do congresso. Ô, gente, obrigado. bacana. Ó. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tá?